Bom dia a todos e a todas e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2025 da Santos Brasil. Estão presentes hoje conosco o diretor-presidente Antônio Carlos Sepúlveda, o diretor econômico, financeiro e de relações com investidores Daniel Pedreira Doria e o diretor comercial Ricardo dos Santos Buteri. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e após a apresentação, será iniciada a sessão de perguntas e respostas, quando mais informações serão fornecidas. Gostaria de lembrá-los que o release de resultados e a apresentação de resultados estão disponíveis no site de Relações com Investidores da companhia, no qual será disponibilizada a gravação deste evento. Além das salas com os idiomas português e inglês, está disponível a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais. Antes de prosseguir, reforço que eventuais declarações que possam ser feitas sobre as perspectivas de negócios da Santos Brasil, bem como projeções ou metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da companhia e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Daniel Pedreira Doria, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Daniel, pode prosseguir. Bom dia a todos, grato pela presença, espero estejam bem. Ao meu lado, Antônio Carlos Sepúlveda, diretor-presidente da companhia, e também Ricardo Buteri, nosso diretor comercial. O segundo trimestre de 2025 apresentou um forte ritmo de crescimento dos volumes operados pela companhia, trajetória que já havíamos observado nos primeiros meses de 2025. Em junho, por exemplo, o Tecon Santos movimentou mais de 129 mil contêineres, recorde histórico que acaba de ser batido pela movimentação de julho, que chegou a 135 mil contêineres. Esse é o maior volume mensal já operado por um terminal de contêiner em toda a América do Sul. São marcos que evidenciam um acerto estratégico de acelerar os investimentos na expansão da capacidade do terminal, permitindo que a Santos Brasil capturasse a demanda excedente do Porto de Santos. Ao fim do primeiro semestre, o nosso market share alcançou 43%. A volumetria do Tecon Santos cresceu um pouco acima de 5% no segundo trimestre de 2025, quando comparado ao mesmo período de 2024. Todos os fluxos cresceram, com destaque para a cabotagem, com alta de 27% ano contra ano, fruto do início da operação de 2 novos serviços operados pela Mercosul Line. Se olharmos o fluxo de longo curso, a aparente estabilidade no segundo trimestre é explicada pela reordenação de alguns serviços no mês de abril, quando pontualmente experimentamos uma redução de escalas, mas já compensada a partir de maio, com a entrada em operação do serviço CIS-3, liderado pela CMA-CGM, que atende a rota Ásia-Costa Leste da América do Sul. Um dado importante é a alta de 22% da importação no Tecon Santos, estimulada por bens de consumo, bens de capital, autopeças e químicos. Já as exportações cresceram 17% no segundo trimestre de 2025. No Tecon Vila do Conde, observamos uma recuperação de volumes, com crescimento de 3,5% ano contra ano, puxada principalmente pelo mês de junho, com aumento da consignação média dos serviços que escalam o terminal. Por outro lado, o Tecon Imbituba apresentou queda de 20% na movimentação de contêineres no segundo TRI de 25,
quando comparamos com o mesmo período de 24. O terminal sofreu com sucessivas omissões de escala de serviços de longo curso, em que pese a cabotagem seguir aquecida, com embarques de commodities agrícolas produzidas na região sul. Dois bons destaques operacionais do trimestre foram os desempenhos do terminal de veículos e dos terminais de líquidos. Quanto ao primeiro, registramos um crescimento de 33% em relação ao segundo trimestre de 2024, com 63 mil veículos movimentados no trimestre. O principal driver foi o fluxo exportador de veículos leves para o mercado argentino, combinado com uma melhora das exportações de veículos pesados. Já os terminais de líquidos movimentaram 244 mil metros cúbicos de combustíveis no segundo trimestre de 25, crescimento de 34% versus 2024. No trimestre, iniciamos a operação da nova capacidade dos terminais TGL 1 e 3, contribuindo para que ofertemos 110 mil metros cúbicos de tancagem aos nossos clientes. Com a capacidade expandida, ampliamos não apenas a volumetria de contratos vigentes, como também captamos novos clientes. Além disso, ressalto que estamos na fase final das obras de construção do TGL 2, que elevará a capacidade total ofertada para 190 mil metros cúbicos até o final de 2025. Passando aos resultados econômico-financeiros, a receita líquida da Santos Brasil totalizou 881 milhões de reais no segundo TRI de 25, representando um aumento de 25% na comparação anual, com crescimento em todas as linhas de negócio, resultado da junção de dois fatores principais. Primeiro, a maior volumetria operada nos terminais portuários de contêineres, no de veículos e nos terminais de líquidos, como mencionei há pouco. E, segundo, dado um maior ticket médio em todas as linhas de negócio da companhia, inclusive nas operações de cais, mas sobretudo nas de armazenagem no Tecon Santos. Parte disso já reflete renegociações contratuais firmadas com alguns clientes armadores, ao passo que, nas operações de armazenagem, a elevação do ticket médio espelha a captura de cargas de maior valor agregado com dwell time mais elevado. Mesmo na Santos Brasil Logística, em que experimentamos queda no volume armazenado durante o segundo trimestre de 2025, a receita líquida cresceu ano contra ano, justamente porque atraímos clientes de maior valor adicional, como operadores de cargas fracionadas. Em termos de EBITDA, no consolidado, a Santos Brasil entregou 457 milhões de reais no segundo trimestre de 25, um sólido crescimento de 35% ano contra ano, com margem de 52%, superior quase 4 pontos percentuais em comparação ao segundo TRI de 24. O crescimento do resultado e as maiores margens operacionais evidenciam os benefícios da alavancagem operacional do nosso portfólio de ativos, combinada com maiores tickets médios e uma gestão eficiente de custos e despesas. O lucro líquido registrou um crescimento de 13%, atingindo 194 milhões e margem líquida de 22%. Em relação a CAPEX, no segundo trimestre de 2025, investimos 121 milhões de reais, sendo os principais projetos as expansões de capacidade do Tecon Santos, onde alocamos 78 milhões de reais no trimestre, e dos terminais de líquidos, que aplicamos 27 milhões de reais no segundo trimestre de 25. Vale ainda pontuar que a companhia encerrou o segundo trimestre de 2025 com uma dívida líquida de 2,1 bilhões, representando um índice de 1,3 vezes dívida líquida EBITDA pro forma dos últimos 12 meses, patamar que consideramos absolutamente controlado e equilibrado. Passando às minhas considerações finais, algumas breves atualizações sobre a oferta pública de aquisição de ações que será conduzida pelo grupo CMA-CGM. Em maio, a CMA-CGM protocolou na CVM o pedido de registro
de oferta pública para aquisição de até a totalidade das ações ordinárias de emissão da Santos Brasil. A OPA em questão unifica 3 modalidades de oferta pública. A obrigação contratual, assumida pela CMA no âmbito do contrato de compra e venda de ações da companhia e pela posterior aquisição do controle da companhia. 2. A conversão de registro da companhia na CVM de emissora de valores mobiliários categoria A para a categoria B. E, por fim, a saída da companhia do segmento especial de listagem do novo mercado. Lembro a todos, o pedido de OPA segue em processo de análise pela CVM. E, uma vez aprovado, a CMA-CGM deverá seguir os trâmites regulares para executá-la. Nos colocamos agora à disposição para o início de perguntas e respostas, e muito obrigado. Obrigado a todos. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para aqueles que desejarem fazer sua pergunta, podem utilizar o recurso Raise Hand, levantar a mão, que está localizado na parte inferior da sua tela, para que o microfone assim seja habilitado. Aqueles que quiserem enviar suas perguntas por escrito poderão fazer por meio do botão Q&A, também localizado na parte inferior da tela. Reforço que as perguntas escritas também serão respondidas ao vivo. Nossa primeira pergunta vem do senhor André Brizigello, do Itaú Unibanco. Poderiam comentar sobre os potenciais impactos do aumento de tarifa aplicados pelos Estados Unidos? 2. Poderiam comentar o volume de CAPEX para os próximos anos? Oi, André, bom dia. Aqui é o Ricardo Utério. Obrigado pela sua pergunta. Eu vou pegar a primeira parte sobre a questão dos Estados Unidos referente ao que você queria saber aqui de nós. André, é o seguinte, depois de uma troca de um mix de serviços que aconteceu de abril para cá, o efeito dessa tarifa para os produtos de exportação para os Estados Unidos não chegam a ter uma relatividade de sequer 5% dentro da nossa demanda. Então, nessa mudança dos serviços, nós estamos muito mais atrelados ao nível de trading no Far East, ou seja, Ásia. Então, dentro da volumetria dos serviços que nós mantivemos conosco de 1º de abril para cá, essa volumetria realmente não tem uma relatividade se comparado a toda a demanda que a gente está recebendo aqui, chegando a um pouco menos de 5% no que foi realmente consolidado aí nessa questão das commodities e dos itens que foram definidos por esse tarifaço dos Estados Unidos. Sobre o CAPEX, Daniel falando, a companhia não confere guidance de CAPEX. Então, nós não temos um número a passar ao mercado para os próximos anos. Mas o que eu posso dizer qualitativamente e em tese é de que a gente segue na estratégia de investimento nos ativos da companhia, principalmente o Tecon Santos, onde queremos aumentar a capacidade operacional do terminal, onde já devemos chegar ao final desse ano, início do próximo ano, a 3 milhões de TEUs, e continuaremos também investindo na modernização de equipamentos, que se traduz em maior produtividade e eficiência do terminal. Lembrando que para fazer perguntas, baste clicar sobre o botão Raise Hand ou Q&A. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Lucas Martins, da Artesanal Investimentos. Bom dia, tudo bem?
Gostaria de ter um pouco mais de cor sobre o processo da OPA. Qual a expectativa que possuem sobre o cronograma do processo? Há uma expectativa de datas? Bom dia, Daniel, novamente. O processo, ele segue em análise pela CVM. Então, nós não temos como informar qualquer data sem que a CVM finalize o seu processo de análise e autorize o lançamento da oferta. Então, não há uma data aqui que nós possamos afirmar ou confirmar. Agora, em tese, uma vez aprovada ou autorizada pela CVM, a regulação permite que, após a publicação do edital da oferta, ela seja executada entre 30 e 45 dias. Mas eu ressalto que o processo ele é conduzido pelo ofertante, né? E não pela Santos Brasil, mas de qualquer forma teremos que esperar essas cenas do próximo capítulo, que a companhia, evidentemente, manterá o mercado devidamente informado. Lembrando, para fazer perguntas, basta levantar a sua mão ou então digitá-la via o botão Q&A. Aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Nossa próxima pergunta vem do Sr. César Meirelles, da Talent Log, consultoria. Prezados, bom dia. Qual a análise de vocês e qual seria o impacto esperado com a implantação do Tecon Santos 10? Bom dia, aqui é Antônio Carlos Sepúlveda. Olha, o edital deste terminal ainda não foi liberado. Ele seguiu da ANTAQ para o TCU, vai passar por uma análise no TCU, e até que seja liberado o edital final, é muito difícil de saber até a data de leilão, né? A gente não sabe se o TCU vai pedir alterações. Por enquanto é indeterminado, eu acho que é um projeto greenfield que leva 5, 6 anos para ficar pronto, até a fase final de comissionamento. Então ainda é muito difícil de determinar o impacto do Tecon 10 nos negócios da Santos Brasil. Acho que a gente vai ter que ter ainda um pouco de paciência para entender o que é que vai sair do TCU e quando o certame licitatório acontecerá. Lembrando, para fazer perguntas, clique sobre levantar a mão ou digite no chat de Q&A. Aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Não havendo mais perguntas, passo a palavra novamente ao Sr. Daniel para suas considerações finais. Bom, mais uma vez agradecer a participação de todos, a presença de todos. Um bom dia, um bom trabalho. A teleconferência da Santos Brasil está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.